Paz e graça, amados irmãos, que Deus esteja convosco, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Como de praz, venham trazer uma palavra de Deus para a sua vida no dia de hoje. Hoje é 5 de abril de 2020 e eu creio que Deus ele tem uma palavra preparada para as nossas vidas no dia de hoje. O momento que estamos vivenciando com esse distanciamento social, o nosso fogo pela obra do Senhor, pela busca incessante da presença de Deus, ela não pode ser diferente, Não podemos nos acostumar, nos acomodar, estar em casa sem fazer nada. Mas eu convoco a vocês a estarem em jejum, a estarem orando, a estarem buscando a face do Senhor. O ano que estamos é o ano da intimidade com Deus, E a Bíblia diz que nós não sabemos, o que é que Deus está fazendo. Não é verdade? Interessante que quando Pedro ele nega a Jesus o direito de lavar os pés dele, que Jesus fala para ele que se não fizesse isso não teria parte, Jesus entrega uma palavra muito interessante para a vida de Pedro. Diz assim: Pedro, você não está entendendo hoje o que está acontecendo, mas lá na frente você vai entender o que foi que eu fiz. Então são isso que enche nosso coração de esperança. A palavra do Senhor diz que eu sei o pensamento que eu tenho de vós, pensamento de paz, para dar o fim a quais vós desejais. Então Deus tem algo preparado para a sua igreja no meio de tempos difíceis. Lembrando, amados e queridos irmãos, que todas as vezes que houve aperto no meio da igreja, que houve perseguição, que houve dificuldade, a igreja ela se levantou mais forte do que nunca. Então a palavra de Deus hoje para a sua vida é: não se preocupe, porque aquilo que está acontecendo na sua vida não é para te matar, não é para fazer você parar, não é para você fazer desistir ou desfalecer, mas é para que a glória do Senhor ela resplandeça sobre a sua vida, para que você se fortaleça e se fortifique. Vamos orar no nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero estar entrando na presença de Deus com uma oração antes de entregar uma palavra para a sua vida nessa noite. Amado Deus, eterno Pai, eu quero te engrandecer, Senhor, e te agradecer, Pai, por mais um dia na tua presença, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Deus, lendo a tua palavra, passando a palavra para os nossos irmãos, para as pessoas que estão ouvindo. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, não por força, não por violência, mas é pelo teu Espírito, que teu Espírito Santo venha ministrar sobre cada coração, que teu Espírito Santo venha ministrar sobre cada vida, entregando, Senhor, cada porção aos teus filhos, que aqueles que estivessem tristes, Deus, que eles venham se alegrar, que aqueles que estiverem enfermos, que eles venham ser curados, que aqueles que estão pensando em desistir, que eles venham ser renovados, Pai, aqueles que estiverem caídos, Senhor, que o Senhor possa levantar nesse dia, Pai, no nome de Jesus, Pai, te louvamos, Senhor, e te exaltamos, amém, graças a Deus. Amados, a palavra que eu trago para a vida de vocês no dia de hoje, eu copiei para a igreja, no grupo da igreja hoje, pela manhã, está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, que diz assim: veio a palavra do Senhor dizendo: que vê tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Deus, com sua infinita misericórdia, em tempos de caos, em tempos onde a espiritualidade
do homem de Deus, do profeta de Deus, não valia nada, aonde os profetas estavam no meio da corrupção, profetizando não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade do homem, aonde Deus precisava de uma voz profética para falar a mensagem dele para aquele povo. A Bíblia diz que Deus levanta Jeremias. Deus levantou Jeremias no meio de uma sociedade completamente corrompida e condenada. No meio de uma sociedade que estava sendo levada por profetas que não profetizavam mais a mensagem de Deus, mas eles profetizavam segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E Deus, quando começa as coisas a acontecer dessa maneira, Deus sempre levanta um atalaia para levar a mensagem dele. Em toda história bíblica, podemos perceber e entender que a voz de Deus ela é maior no meio de toda e qualquer situação. Nós podemos entender e compreender que toda a história bíblica, Deus sempre levantou uma pessoa para se levantar talvez contra o rei, talvez contra a sociedade, talvez em um momento onde eles estavam dizendo, Deus esqueceu de nós, Deus nos abandonou, e Deus no meio do silêncio, no meio do caos, Deus levanta uma voz profética, mas não totalmente com a mensagem de guerra, mas uma mensagem de paz. Entenda que em todos os parâmetros do chamado de Deus na vida de Jeremias, você pode perceber, amados e queridos irmãos, que no meio de tudo Deus diz: te chamei para edificar. E quando Deus ele chama alguém para edificar, Deus estava dizendo: a sua palavra será diferenciada. A sua palavra vai atingir pessoas. A tua palavra vai trazer restauração para o povo de Deus. E quando nós deparamos com uma palavra desse tipo, e que nós lemos o capítulo de número 1, versículo 11, que diz: olha, ainda veio a palavra do Senhor a Jeremias. E a palavra, na verdade, não era uma suposição. Era uma pergunta a Jeremias. Depois de Deus ter entregado a promessa a Jeremias, Deus pergunta a Jeremias: o que vê, Jeremias? Eu entendo, amados e queridos irmãos, que quando nós recebemos uma palavra do Senhor, quando nós temos algo em Deus, temos uma promessa do Senhor, a nossa visão, ela não é mais a mesma. A nossa visão é uma visão diferenciada de tudo que está acontecendo. Não uma visão pessimista, mas uma visão otimista. Porque acreditamos que Deus tem um futuro para nossas vidas. Quando nós olhamos o livro de Números, capítulo de número 11, onde Deus dá ordem a 12 homens de diferente família, de diferentes lugares, mas da mesma nação de Israel, para que olhasse a terra a qual ele prometeu, e olhassem lá, vissem o que estava lá. Interessante que Deus, antes de mandar eles, Deus já tinha dito o que tinha lá. Deus já tinha avisado a ele que não era para ele se espantar, não era para ele se assustar, porque Deus já tinha entregado a terra prometida ao povo de Israel. E o povo adentra aquela terra para olhar, para visitar. E eles voltam com um cacho de uva carregado por 2 ou 3. Mas aquilo que eles viram, aquilo que eles contemplaram, não condizia com aquilo que Deus ele tinha falado. Porque quando Deus fala que irão se levantar contra nós, quando Deus fala que o mar ele vai ficar açoito, em palavras
É fácil de decifrar e dizer assim: ainda assim eu serei contigo, Senhor. Eu não vou desistir. Quando Deus fala que 1000 vai cair de um lado, 1000 vai cair de outro. Quando Deus fala que praga nenhuma chegará à sua tenda, em palavras, é fácil. Mas quando nós contemplamos com nossos olhos, aí é que está o segredo. Aí é que Deus vai olhar e ver onde é que está a nossa fé. Se é na coisa que estamos vendo, ou se é na palavra que Ele liberou para as nossas vidas. E o povo vem com um discurso pessimista, dizendo que Deus chamou eles para o matar. Veja, para morrer. E eles pensam em desistir, em voltar para o deserto, voltar para o Egito, para a escravidão, para a servidão de Faraó. E diante desse colapso, dessa rebeldia do povo, se levantam 2 homens com um discurso otimista: entramos e possuamos, porque foi o Senhor quem nos deu. É esse o discurso que Deus, Ele quer ouvir de mim e de você nesses dias. É esse o discurso que Deus, Ele quer ouvir dos nossos lábios, no meio da dificuldade, no meio de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Entramos e possuamos, porque foi o Senhor quem nos deu. Quando Deus pergunta a Jeremias o que vê, Jeremias diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E o que era uma vara de amendoeira para o povo de Israel? O que representava a vara de amendoeira? Representava que o inverno estava indo embora e aqui a primavera estava às portas. Entenda que Deus tem uma preocupação em saber qual é a sua visão. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. A Bíblia diz que Deus pega Ezequiel pelo Espírito, através do Espírito de Deus, e o transporta para o meio do vale de ossos secos. E Deus faz uma pergunta a Ezequiel. Versículo 37, capítulo 37, versículo 3. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. No livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo 13, 14. A Bíblia diz assim: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz por ser o Filho do Homem? Falando de si mesmo, ele estava perguntando ao seu discípulo: o que é que dizem que sou eu? E uns disseram João Batista, o outro diz Elias, o outro diz Jeremias, e outro diz alguns dos profetas. Mas vos continuo ele: quem dizeis que sou eu? Jesus agora no versículo 15 de Mateus, capítulo 16, pergunta aos discípulos: o povo diz isso, mas e vocês? O que é que vocês dizem ao meu respeito? O que é que eu sou para vocês? Aí Pedro diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus, ele tem uma preocupação em saber não o que o povo fala ao nosso respeito, a respeito das coisas que irão acontecer na nossa vida, mas Deus está preocupado em saber aquilo que você pensa, aquilo que você vê.
Qual é a sua visão dos fatos? O que foi que Deus te falou? O que foi que Deus te disse? No livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 15 a seguir, diz a Bíblia que o servo de Eliseu saiu à porta logo cedo e viu um grande exército cercado. E a intenção desse exército era matar Eliseu. Era entrar na casa de Eliseu e o matar. Mas a Bíblia diz que o profeta, ele estava dentro de sua casa. Ele estava tranquilo. Mas aquele jovem, quando viu aquele exército, ele entrou desesperado, dizendo: meu Senhor, o que faremos? Versículo 16 de 2 Reis, capítulo 6, diz assim: e o profeta respondeu: não temas. Diz o Senhor para você: grande pode estar sendo a sua dificuldade, grande pode ser aquilo que te rodeia, que te sufoca, que te torna cativo, que faz você pensar em desistir. Mas Deus está te dizendo nesse dia, meu querido, não temas. Aleluia. Não temas, porque mais são o que está contigo do que o que está no mundo, do que o que te rodeia, o que te sufoca. Maior é aquele que está sobre a sua vida. Não tem mais, diz o Senhor para você. E a oração do profeta Ezequiel foi: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Vê o quê? A vara de amendoeira, para que ele veja o livramento de Deus, para que ele veja a mão do Senhor, para que ele entenda que tudo está no controle de Deus. Viste bem, Jeremias, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Deus vela para cumprir com a tua palavra sobre a sua vida, meu querido. A palavra de Deus para a sua vida é: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. A palavra de Deus que vem para a tua vida é: Ele vai diante de ti, endireitando todo o caminho torto, quebrando toda a porta de bronze. Ei, meu irmão, ei, minha querida, não temas, porque Ele é contigo. Deus é contigo. A palavra dele, Ele vela para cumprir. Isaías, de número 55, a Bíblia diz, versículo 1: vinde, comprai e bebeis sem dinheiro, de graça. E nos versículos a seguir ele vai dizer: buscai-me enquanto se pode achar, invocai-lhe enquanto está perto. Aí ele vai dizendo: ora, os meus pensamentos não é o seu pensamento, o meu caminho não é o seu caminho. Vamos abrir um parêntese aqui. Então, o que eu estou pensando não é o que Deus pensa. Aquilo que eu acho não é o que Deus acha. O meu caminho não é o caminho que o Senhor quer. Mas Ele diz: os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos.
assim como desce a chuva do céu e para lá não tornam, assim é a minha palavra, uma vez, aleluia, liberada do céu, ela só volta quando, aleluia, quando faz o objetivo dela. Ou seja, meu irmão e irmã, Deus está dizendo nessa noite, Deus liberou uma palavra para a sua vida. Não se preocupe, pois a primavera de Deus está chegando. O seu choro, a sua luta, aquilo que tem te incomodado, te entristecido, ele pode até durar uma noite, mas não se preocupe, porque a alegria de Deus, ela vem pela manhã. Ei, meu querido, ei, minha querido, Deus está velando para cumprir a palavra dele na sua vida. Eu velo para cumprir a minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Neste dia, essa é a palavra que Deus me entregou para passar para a sua vida no dia de hoje. Vamos orar ao Senhor agradecendo. Se Deus falou com você, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Há uma crise estabelecida, Pai, em todas as nações, não só no Brasil, mas sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Há uma palavra liberada para eles. E é sobre essa palavra, Pai, que eu clamo por cada vida, Senhor, que me ouviu. Vida essa que está triste, que não tem orado, não tem te buscado, não tem lido a tua palavra, está desfalecendo na fé. O inimigo tem investido para que quando passe tudo não volte para a tua casa, porque acha que é em vão estar na sua casa. Pessoas que estão entristecidas com outras pessoas que não liberaram perdão. Pessoas, meu Pai, que não têm conseguido cultuar, não têm conseguido entrar na tua presença mais, porque a luta o apertou tanto, o sufocou tanto, que ele não sabe mais o que fazer. Mas eu te peço, Pai, Espírito Santo de Deus, visita essa vida, Senhor, nesse dia, neste momento, nesta hora. Visita, Pai, no nome de Jesus, e que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa visitar cada um dos teus filhos. Pai, eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus, Ele aplique essa palavra na minha e na sua vida. A palavra diz, nenhum mal chegará à vossa tenda, nem praga alguma, porque nós estamos guardados por Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, desde agora, para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão, e compartilhe o máximo que você puder. Se essa palavra falou com você, compartilhe para outras pessoas. Deus seja um canal de bênção, seja um canal de Deus para a vida de outras pessoas. Deus continue te abençoando, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.